E o nosso tema de hoje é Natal, humilhação e rejeição do herdeiro do trono real. Humilhação e rejeição do herdeiro do trono real. Então a palavra do Senhor em Lucas capítulo 2, de 1 a 7, nos diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, qual é o verdadeiro sentido do Natal? Esse foi o tema, da nossa mensagem de semana passada. Nós começamos também com essa pergunta: qual é o verdadeiro sentido do Natal? E nós vimos então que o verdadeiro sentido de Natal, ou das passagens relacionadas ao Natal, é apresentar a identidade de Jesus, a sua essência, a sua natureza. E nós vimos então que as passagens da Bíblia têm essa intenção de mostrar que Jesus é da casa de Davi, sendo assim, ele é o herdeiro do trono, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Emanuel, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Salvador, que veio salvar o seu povo do seu pecado. Mas agora, olhando para Lucas, nós vamos perceber, amados, que muitas vezes a cultura ou a tradição que é passado para nós desde pequeno, muitas vezes ela fere a palavra de Deus. Às vezes aquilo que vem passando para a gente, quando nós olhamos para o texto, e os mesmos textos para defender os costumes, a cultura, as tradições, quando nós olhamos na palavra de Deus, parece que entra em choque. Por exemplo, quando na nossa cultura, eles começam a apresentar o Natal, mostrando o presépio, geralmente a música, as mensagens, ele sempre coloca Jesus como o pobrezinho, o miserável, aquele que não tinha nada, o coitadinho. Você pode ver, graças a Deus que os nossos hinos, ele mais ou menos foge um pouco disso. Mas quando vem aquelas músicas, vai dizer, o pobrezinho, humilde, não tinha nada, teve que ir lá na manjedoura, e mostra esse lado mostrando que Jesus realmente ele era humilde, que família de José, eles eram humildes. Mas será que é isso
realmente que a palavra de Deus vem mostrar? Será que isso não vai ferir os textos da palavra de Deus? E será que quando Lucas ele quis escrever, Lucas ele estava preocupado para mostrar a humildade de José e Maria, para mostrar como Jesus ele era um pobrezinho? É uma coisa que a gente tem que perguntar. Porque senão nós corremos o risco de ficar muito mais com a tradição, com o costume, do que com o que a palavra de Deus ela vai nos revelar. Quando Lucas ele escreve, então a gente sabe que ele escreve mais ou menos há 60, 63 anos, né? Aproximadamente. E nós vimos semana passada essa diferença, né? Jesus morre, 30 anos depois vai ser escrito, né, as primeiras cartas de Paulo, depois os evangelhos, para combater certos problemas, legalismo e outras coisas, isso nós já vimos. E aí quando Lucas ele vai escrever, Lucas então, ele vai escrever para os gregos, né? Os gregos romanos, né? Aquela cultura greco-romana. E ele vai escrever para um tal de Teófilo. Teófilo quer dizer amigo de Deus. A gente não sabe bem o que seria, quem seria Teófilo, mas muitos vão dizer que talvez seria um pastor de uma igreja entre os gregos romanos. E quando ele vai escrever, Lucas também, além de ser doutor, além de ser o evangelista, Lucas ele é um historiador. E quando ele vai escrever o seu evangelho como historiador, ele procura deixar claro que o método que ele usou, sabe qual foi? Ouviu o que as pessoas falaram? Não, ele foi até as pessoas, de quem ele ia narrar, e perguntou direto para elas. Então, como ele vai falar de Maria, ele perguntou para Maria, falou assim: Maria, que negócio é esse, né, que aconteceu com você? Explica para a gente poder trazer uma informação exata para as pessoas. É como se Lucas falasse assim, viu? Quando você passou por tudo isso, será que a ideia era falar sobre a humildade? A pobreza? E Maria talvez devia ter dito assim, tem nada a ver. Tem nada a ver com isso. Está longe disso. Se alguém entendeu dessa maneira, está equivocado. Mas então, o que queria dizer? Aí ele vai narrar a história de Maria, direto de Maria, para que nós pudéssemos entender. E aí, amados, eu queria destacar 3 coisas. Na verdade, por causa do tempo, 2 só. Não vai dar tempo para ver as 3. Mas eu vou citar as 3, né? A primeira, então, é Deus soberano, o Senhor da história. A segunda é a humilhação na chegada do Messias. E a terceira seria a exaltação divina na pessoa de Jesus. Mas vamos ver só 2. E a primeira coisa que nós vemos no verso 1 a 5, queria que você estivesse aí com a Bíblia aberta, olhando, ou... Não precisa não. Deus, o que Lucas ele quer narrar, o que ele quer escrever? Primeira coisa, ele quer mostrar o Deus soberano, que Deus soberano é o Senhor da história. Presta atenção, amados, né? Talvez a gente vai desconstruir alguma coisa aqui para tentar construir outra. Quando Paulo em Gálatas 4:4, ele vai escrever sobre o nascimento de Jesus, ele vai dizer assim, que ele vai falar sobre, vindo porém a plenitude do tempo,
Cristo nasceu. Né? Então, Gálatas 4 diz assim, ó, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Eu sempre digo que Lucas tinha essa intenção de dizer assim, olha, Jesus, ele nasceu no ano certo, no mês certo, no dia certo, no lugar certo, com o propósito certo. Então, Jesus tinha que nascer naquele dia e naquele lugar, certo? Mas aí, irmãos, havia uma profecia também em Miqueias, todo mundo conhece a profecia, Miqueias 5:2, que diz assim, Miqueias 5:2, ele diz assim, e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então presta atenção, Miqueias profetizou que Jesus nasceria em qual cidade mesmo? Na cidade de Belém. Irmãos, para que as pessoas pudessem reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, todas as profecias do Velho Testamento relacionadas a Jesus, ela tem que cumprir 100%. 99,99% é reprovação. 100%. Então, uma das profecias é que Jesus ele nasceria na cidade de Belém. Só que tem uma coisa, José e Maria moravam em qual cidade? A cidade de Nazaré. Se não bastasse, a cidade de Nazaré, segundo algumas estatísticas, Nazaré até Belém, tinha mais ou menos 145 a 150 quilômetros. Havia duas estradas, uma estrada mais rápida, de Nazaré até aqui, passando por Samaria, só que eram lugares montanhosos, não era muito bom para quem estava grávida. E uma estrada muito evitada, muito longa, até, que passava por Jericó, para chegar aqui. Era a cidade mais no deserto mesmo. Aqui mais ou menos levava mais ou menos 4 dias. Aqui mais ou menos 7 dias. Então preste atenção. A profecia dizia, Jesus tem que nascer em Belém. Mas José e Maria estavam em Nazaré. E se não bastasse, Maria estava o quê? Já entrando no 9º mês de gravidez. Ela estava para ganhar ganhar o bebê naqueles dias. Por isso escolheram essa estrada mais longa, mas também é uma cidade mais fácil e menos perigosa, porque não passa pelos samaritanos. Só que eles teriam que levar mais ou menos 10 dias, de 7 a 10 dias de viagem. Agora imagine, José e Maria, sempre a história mostra, sempre mostra José e Maria no jumentinho, mas pensa 10 dias de viagem, levando uma mulher grávida, eles teriam que levar o quê? Eles teriam que levar comida, bastante água, deserto. Como? Quem falou? Também barraca, a barraca. E os cuidados, Então,
Eu imagino esse jumentinho carregando tudo, então provavelmente não era só ele, né? Mas tudo bem, isso não é importante. Agora, outra coisa mais, irmãos, né? Maria, então, já estava quase que ganhando. Como que José e Maria, eles iriam fazer essa profecia cumprir? Como? Se eles tinham que fazer essa viagem, e Maria estava nos dias de ganhar, como que essa profecia ia ser cumprida? E precisava ser. Você acha que José e Maria iriam tomar essa decisão por si só? Mas Jesus não poderia nascer em Nazaré, ele tinha que nascer em Belém. Toda essa dificuldade, certo? Como então que essa profecia vai ser cumprida? Aí vem Lucas e vai dizer o seguinte: mas Deus é o Deus da história, Deus é o Deus soberano, Deus, ele tem o controle, ele escreveu a história de Gênesis a Apocalipse, ele escreveu a história do início ao fim, antes da fundação do mundo. Deus determinou todas as coisas, decretou todas as coisas, e Jesus teria que nascer em Belém. Mas como que José iria daquele estado? Aí Deus vai dizer: tranquilo. Ele levanta quem mesmo? Romano? Ele levanta o imperador César Augusto. Amado, César Augusto, ele foi o fundador do Império Romano, o primeiro imperador de Roma. E aí, assim, César Augusto, ele tem uma imaginação, ele tem uma ideia, que talvez ele pensou que fosse dele, mas era Deus agindo, porque é Deus o Deus da história, é Deus que determina os nossos passos, é Deus que decreta o início e o fim da nossa vida. Colocou na cabeça de César Augusto a ideia de criar um censo. Sabe por que esse censo, irmãos? Porque todos os povos conquistados, César Augusto dividiu em dois grupos: aqueles povos onde os homens iriam servir na guerra, mas os outros povos que não iriam servir nas guerras, como Israel, eles iriam trabalhar para sustentar o seu exército. Então ele precisaria saber quantos impostos ele tiraria de Israel e das demais nações. Então o que ele faz? Ele decreta um censo para cobrar impostos. Mas mais do que isso, ele decreta o seguinte: que cada morador deixasse o seu lugar e ia para a sua terra natal. E aí complicou. Sabe por quê? Porque José era de Belém, da cidade de Davi, para que Lucas mostrasse a origem de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nesse decreto não bastava ir só José, ele tinha que levar a sua esposa. Só que a sua esposa já estava nos dias. E eles obedecem. Eles obedecem quem? O imperador? Sim. Mas eles estão obedecendo a Deus, porque Deus é o Deus da história. Ele pode usar um imperador para algo de exploração, mas para cumprir o seu propósito. Mas eu queria abrir um parênteses e dizer o seguinte, irmãos: Maria, para cumprir o plano de Deus, assim também José, Maria teve que se submeter a essa tortura. As mulheres que passaram pela gravidez sabem, nós homens não sabemos nada disso, né? Mas pensou você sair da sua casa, montado num jumento,
viajar 10 dias por uma estrada de deserto para chegar num outro lugar, sendo que a mulher estava nos dias para dar à luz. Mas como é um decreto do rei, ela obedece. Ela cumpre o propósito de Deus. Mas, irmãos, aproveitando esse gancho, você já parar para pensar que Maria, uma serva que obedece, ela deixa o seu comodismo, ela deixa o seu conforto, ela deixa a sua família, onde iria preparar para o nascimento de Jesus, para correr o risco de dar à luz num deserto, só ela e José. E já parou para pensar que hoje, nós, por causa do nosso comodismo, nós não somos capazes de sair da nossa casa para ir falar de Jesus para o nosso vizinho? Nós não somos capazes de sair da nossa casa para visitar o nosso irmão da igreja que está doente? Nós não somos capazes de sair da nossa casa no domingo de manhã para vir à escola dominical porque nós queremos dormir mais um pouco? Nós não somos capazes de vir na escola dominical no dia que tem, Assembleia Geral. Por quê? Porque demora mais um pouquinho e vai atrasar o nosso churrasco. Amados, isso não nos envergonha? Às vezes a gente convida, irmãos, nós temos culto lá em Santo Antônio. Eu e a Raquel muitas vezes vamos sozinhos, vamos juntos. Ninguém vai. Mas por quê? Eu trabalhei o dia todo, estou cansado, tenho que acordar cedo. Palma Sola, um pouquinho mais longe, aí que eu não vou mesmo. Já parou para pensar que nós vivemos numa religião de comodismo? E que muitas vezes Deus, Ele quer nos usar, mas nós não olhamos como Maria e José, que disse, não, eu tenho que ir, porque é um decreto do rei, senão nós também não iríamos. Mas eles vão, e a gente se acomoda no nosso dia a dia. Aí nós vamos comemorar o Natal dizendo, nossa, esse ano uma fartura, tivemos o 13º e vamos comer. E a humildade, esquecemos do sofrimento. Daquele casal passou. Mas a segunda coisa que me chama a atenção é sobre a humilhação na chegada do Messias, versos 6 e 7. E o verso 6 e 7, irmãos, ele diz assim, versos 6 e 7 diz assim, estando eles ali em Belém, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aí que vem a ideia de humildade. O pobrezinho nasceu, não tinha lugar na hospedaria. O pobrezinho nasceu e foi colocado numa manjedoura. Será que é isso que Lucas quer dizer? Será que é isso que Maria queria mostrar? Se ela estivesse dando testemunho aqui hoje? Bom, irmãos, a primeira coisa que o texto vai dizer aí, entre o verso 6 e o 7, é que estando eles ali, completou o dia dela dar à luz. Então, quando eles chegaram em Belém, logo que eles chegaram, Maria começou a ter as dores de parto. Mas alguém vai pensar assim, José correu procurar um hotel.
não importava quantas estrelas tivesse. Mas Miquéia vai dizer que Belém era tão pequena que nem hotel tinha. Então, onde José e Maria iriam se hospedar? Era a cidade dele. Era na casa dos parentes dele. Mas quando ele chega na casa do seu parente para pedir pouso, porque Maria estava para dar à luz, os parentes dizem: não tem lugar para vocês. E aí eu queria mostrar, a palavra hospedagem é a palavra Cataluna. E alguém pensa que Cataluna é hotel, né? Eles procuraram uma hospedagem. Cataluna é o nome do hotel, Hotel 5 Estrelas. Eu vou mostrar para vocês a Cataluna. Amados, essa é a Cataluna. Essa é a hospedagem, é a casa de um parente. A casa parente é a casa aqui em cima, não tem quartos, nada. Aqui está a estalagem. Vocês conseguem ler aí, né? Storage, uma coisa assim. Quarto de estalagem, né? É aqui, irmãos. E aqui dentro, aqui era um quarto e aqui dentro ficavam os animais. Aqui era o quarto de visita. Isso para uma casa rica, que tinha um quarto a mais. Mais uma foto. Olhando agora sem as paredes, essa é a casa. Se a família tivesse 30 filhos, era aqui que eles iam morar, tá? Aonde era a estalagem? Era aqui. Aqui é uma espécie de um depósito. E aí, era comum dos judeus receberem os seus parentes. Mas quando José e Maria chegam, já tinha alguém hospedado na hospedaria, na Cataluna. Mas, por exemplo, se você vai receber 2 parentes em casa, você sempre dá um jeito, né? Eu sei que vou receber um monte de gente na minha casa para o Natal e Ano Novo. Nós já estamos arrumando as barracas, porque eles vão ter que colocar barraca na cozinha da igreja ali. Inclusive a Raquel e eu vamos ter que dormir na barraca. Não cabe todo mundo nos quartos. A gente dá um jeito. Mas aí, o interessante é que tinha alguém já aqui na estalagem. Só que Maria já estava em trabalho de parto. Então, amados, se você estivesse numa casa de uma visita, né, de alguém, de um parente, e chegasse um outro parente com a mulher dando à luz, você não cederia o quarto para ela? Quem daqui não cederia? Diziam, estou nem aí com eles. Agora, por que a Bíblia diz que não tinha lugar na estalagem? Por que o parente diz, não, ó, aqui não tem lugar? Vergonha por quê? E não era casada com José, ainda no tempo determinado. Vocês pararam para pensar? Agora eu vou mostrar, humildade ou humilhação? Quando Maria disse que estava grávida, José ainda era casado, tinha o compromisso, mas José tinha um tempo, né? E nesse tempo Maria tinha que alcançar, vamos dizer assim, a maturidade. José tinha que construir a sua casa, porque ninguém poderia casar sem ter a sua casa construída por ele mesmo. Olha, Cris, viu só? Tá tempo ainda. Olhando. E aí pagar o dote. Então, quando José construísse a sua casa, esperasse o tempo determinado e tivesse o dote, ele ia lá, então agora dizer assim, ó, me dá minha mulher para mim, porque ela é minha esposa, agora nós vamos oficializar o nosso casamento, que foi feito em uma determinada época. Só que Maria se encontra grávida do Espírito. Nem José conseguiu entender na hora. Agora imagine a família de José. Tanto é que Maria, quando ela recebe a notícia, ela tem que ir para a casa da irmã dela, da Isabel. Ela tem que ir para a casa de Isabel.
Aí, qual é a notícia que corre, né? Ou que José foi irresponsável, mas José estava dizendo, não é meu, é do Espírito. Ou que Maria, ela traiu José, e por isso deveria morrer, segundo a lei de Deus. Agora José e Maria chegam na casa do parente, e os parentes fazem o quê? O negócio é o seguinte, não tem lugar na minha casa. Não tem. Para vocês, não. Mas Maria estava em estado de parto, em trabalho de parto. Aí eles falam assim, não vamos tirar nossos hóspedes de honra para colocar vocês. Se vocês quiserem, tem os animais ali. Tem a estrebaria. É lá que é o lugar de vocês. E ainda estamos sendo generosos. Porque para uma pessoa que devia morrer, ser apedrejada, nós estamos sendo bom demais. Não tem lugar para vocês na nossa casa. Mas eu vou ceder para vocês que vocês fiquem aqui, Mais uma figura. Agora essa mais bonitinha, né? Aqui é a casa. Aqui atrás é a estalagem, está escrito aqui. E esse pedacinho aqui, é o lugar onde ficavam os animais. É esse lugar que disseram. É isso que tem para vocês. Nós não temos nada para te oferecer. E eu pergunto, onde está a humildade aqui? Se trata da humilhação de Jesus, se fazendo homem. A doutrina da humilhação e depois da exaltação. E aí tá bom, né? Para quem não tem lugar nenhum para ir, vamos lá mesmo. Vamos lá junto com os animais. Mas eu queria mostrar agora o lugar da hospedaria, né? Cataluna. Cataluna era essa aqui, irmãos, Esse era o quarto de hóspede. E vou dizer, isso é moderno, porque tinha luz elétrica. Era moderno, isso era. Agora imagine para cá, onde ficavam os animais. Era isso. Vocês merecem isso. É isso que tem para vocês. E estamos fazendo caridade ainda. E aí o texto vai dizer, para a gente terminar, o seguinte, né? No verso 6. Estando ali, completou os dias de dar à luz, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí o verso 7 diz assim, e ela deu à luz o seu primogênito. Irmãos, existe a tradição, aquilo que é nos ensinados e aquilo que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que Jesus iria nascer, ele está falando que Jesus seria o primogênito, que quer dizer o quê? O primeiro de muitos. Quando você pega esse texto de Mateus e você liga e faz esse paralelo com Lucas, de Lucas, que faz o paralelo com Mateus 1, 25, quando Mateus diz assim, e José não a conheceu enquanto ela não deu à luz a Jesus, não a conheceu enquanto. E agora vem Lucas e diz, e ela dará à luz o seu primeiro de muitos, o seu primeiro. Não é unigênito, é primogênito. Ele está trazendo uma ideia de que Jesus era o mais velho. E outra coisa também, o tempo não permite, outra também, além de ser o primogênito, a Bíblia vai dizer que quando José e Maria
eles tiveram seus filhos, o seu filho, Jesus, a dona da casa, que era parente de José, não atendeu a Maria quando ela estava dando à luz. E nem quem estava hospedado na estalagem do lado. Maria e José tiveram que dar à luz sozinha. Sabe onde a gente vê isso, irmãos? A gente vê isso quando a Bíblia fala assim, que após ter dado à luz, ela enfaixou-o e o deitou numa manjedoura. Na cultura judaica, a mulher, quando dava à luz, ela ficava deitada e as parteiras e os parentes, todo mundo, cuidava da mulher até dar à luz, e quando ela dava à luz, eram a família que iria banhar o bebê, queria enfaixar o bebê, queria colocar o bebê no bercinho. Mas o texto está dizendo, Maria fez isso sozinha, ela e José. Porque os donos da casa lá de cima e o parente do lado que estava se hospedando não tiveram e não quiseram ajudá-la no parto. E aí nós entendemos qual era a visão que as pessoas tinham. Por exemplo, os irmãos de Jesus, que a Bíblia fala que quando os próprios irmãos de Jesus, eles não reconheciam Jesus, porque a história era que José tinha sido traído, e Jesus não seria irmão deles. Quero terminar, amados, terceiro ponto não vai dar mesmo. O que Lucas ele quer apresentar não se trata de humildade, mas de humilhação, de rejeição. Está mostrando que, não sei o que vem depois, acho que não tem nada, mas não se trata, amados, de uma humildade, mas se trata de que, quando Jesus nasceu, ele e a sua família, eles foram rejeitados pelos seus, eles foram rejeitados pelas pessoas. Isso é humilhação. E o interessante é que mais tarde, 30 anos depois de Lucas, João vai escrever dizendo assim, que quando Jesus ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, para mostrar o quanto Jesus ele foi rejeitado, humilhado naquela cruz. Interessante também, irmãos, é que José e Maria e Jesus, quando eles foram humilhados, ao nascer naquela estrebaria, junto com aqueles animais, interessante é que não houve festa. Não tinha parentes para festejar com Maria. Não houve parabéns pelo nascimento de um filho. Não houve comidas oferecidas naquele momento para eles. Não houve festa, a não ser dos pais. Não houve uma comemoração de fora, a não ser depois. E o interessante é que a estrebaria, onde Jesus nasceu, ela não representa humildade. Sabe o que ela representa, irmãos? Ela representa a podridão, a escória do mundo. Sabe por quê? Porque aonde Jesus nasceu, era um lugar muito sujo, era um lugar muito escuro, era um lugar cheio de animais peçonhentos. Aonde Jesus nasceu, era um lugar fedido. E o que representa isso? Representa a escória desse mundo.
E aí eu quero terminar dizendo que tudo isso simbolizava a escória da humanidade. Por quê? Porque o mundo em que Jesus nasceu, esse mundo ele foi criado por Jesus. Jesus é o criador de tudo. Mas nós sabemos que quando Jesus criou tudo puro, santo, perfeito, muito bom. Mas Satanás, ao enganar Adão e Eva, ele trouxe o pecado ao mundo, o pecado entra ao mundo. E agora o mundo se torna impuro, sujo. O mundo se torna fedido, sujo, por causa do pecado. E é nesse contexto, não só numa estrebaria suja, imunda, né, fedida, mas Jesus ele vem para o mundo fedido, ele vem para o mundo sujo, ele vem para o mundo escuro, nas trevas. E Jesus vai nascer nesse contexto. Só que ele vem nascer nesse contexto, não para juntar esse contexto, não para fazer parte desse contexto, mas quando Jesus nasce nesse mundo sujo, escuro, Jesus ele não veio para se misturar e fazer parte, mas Jesus ele veio para ser a luz, a salvação, ele veio para ser a presença de Deus, ele veio para salvar o mundo. Ele não veio para ser igual, no sentido das mesmas práticas, mas ele veio para ser a luz desse mundo. E eu termino dizendo o seguinte, irmãos, aí Jesus agora ele forma a sua igreja, ele chama os seus para formar a sua igreja, e ele vai dizer para a igreja assim: olha, assim como eu sou a luz do mundo, assim como eu estou no mundo, mas eu não pertenço a esse mundo, assim como eu vim para ser luz, para brilhar, para salvar, para tirar as pessoas da podridão, das trevas, a igreja tem essa missão. A igreja está nesse mundo, mas a igreja não pertence a esse mundo. O evangelista João vai dizer: olha, o mundo odeia vocês, porque vocês não são desse mundo. Se vocês fossem desse mundo, o mundo te amaria, mas vocês não são. O mundo odeia vocês, assim como odiou a mim. Vocês não são, vocês estão, mas não são desse mundo. Aí Mateus vai escrever: olha, nesse mundo de trevas, de caos, a igreja foi chamada para ser o quê, irmãos? Para ser luz e para ser o quê? Sal. E o que a Bíblia quer dizer para a igreja? Igreja, não deixe o mundo entrar na sua vida, não deixe o mundo invadir a igreja, não traga as práticas desse mundo para dentro, porque a igreja está no mundo, mas ela não pertence desse mundo. E qual é o papel da igreja, irmãos? É ir até o mundo, lá onde está fedido, lá onde é mal cheiroso, onde está o perigo, aonde estão as trevas, aonde está o mal, aonde está a sujeira, e a igreja com a verdade, ela vai levar Jesus nesse contexto. E quando você for, o mundo vai te odiar, mas você vai estar obedecendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então a igreja, ela precisa ser luz e sal desse mundo, assim como Jesus o é. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fechar nossos olhos.
O nascimento de Jesus se trata de uma rejeição, de uma humilhação. Os pais de Jesus foram humilhados. Jesus foi rejeitado pelos seus. Mas mesmo assim ele amou cada um de nós e disse: vocês fazem parte do meu povo, da minha igreja. Agora, assim como eu vim no meio das trevas, eu quero que vocês vão, sendo luz, proclamando que o Rei chegou, que Ele é a luz, que Ele tira a podridão, que Ele nos lava, Ele tira aquele fedor do pecado, Ele nos regenera, Ele nos lava com o seu sangue, porque Ele veio para ser luz, para nos salvar dos nossos pecados. Amados, comemorar o Natal é você entender essa humilhação, mas também você entender essa obrigação, essa responsabilidade como igreja, de dizer: eu tenho que sair da podridão do mundo, para poder levar a luz a esse mundo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque nós fazemos parte desse caos, nós fazemos parte dessa podridão, nós nascemos nesse mundo impuro, mas nós agradecemos porque um dia o Senhor, com seu grande amor, com a sua grande misericórdia, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para nos resgatar, para nos tirar do reino das trevas, do império das trevas, e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. O Senhor enviou Jesus para nos purificar, para que o Espírito Santo nos lavasse e nos tornasse luz e sal para esse mundo. Por isso, Pai, ao entender isso, que possamos então relembrar tudo que José e Maria passaram, e tudo que Jesus passou do início ao fim, e possamos nos comprometer com esse Evangelho, com o reino de Deus, deixando o nosso comodismo e sendo útil no reino daquele que veio para reinar, Todo-Poderoso. Amém.